Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais um comentário, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre do ano de 2020, estudando a fragilidade humana e a soberania divina. Desta feita estaremos comentando a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. E ao acompanhar a nossa lição, o nosso comentário, ao final registre aí o seu gostei, compartilhe, divulgue, para que possamos alcançar o maior número de pessoas e também que possa cooperar para o crescimento deste canal. Amados, o texto desta lição, da lição de número 12, o texto áureo, está no capítulo 40 e no versículo 6 aqui de Jó, que diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Uma outra tradução diz, de um redemoinho Deus falou com Jó. A verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem natural. Aqui nesta ocasião estaremos comentando a tão sonhada, a tão desejada, a tão aguardada esperança de Jó em ver o Deus Todo-Poderoso a ele se manifestar, a ele se dirigir a palavra. E é o que vamos aprender, que Deus, apesar de ser um ser transcendente, ele se preocupa com o ser humano. Apesar de ser o Criador, ele se preocupa com a sua criatura. E nós vemos que Deus, ele fala lá no começo do livro de Jó, no primeiro capítulo, no capítulo 2, nós vemos ali Deus falando, lá no início, nos capítulos de 1 a 3, e depois o silêncio de Deus. Agora, no capítulo 38, Deus então se manifesta, e ele vai falar com Jó até o capítulo 41. E no final, no capítulo 42, então Deus se reporta aos pseudos amigos de Jó, a Elifaz, para falar que não se agradou, que não aceitou o sacrifício deles e nem o que eles pensavam e haviam dito a respeito do Eterno. Assim, nesta lição, o nosso comentarista, ele vai abordar aqui alguns temas, que faz parte aqui desta lição. Ele estará tratando alguns assuntos, por exemplo, a revelação de um Deus pessoal, a revelação de um Deus sábio e a revelação de um Deus poderoso e justo. Assim foi montado, obviamente, esse tripé para que possamos sobre ele discorrer o comentário, o raciocínio dentro desta palavra. Logo no início, nós observamos que Jó lá atrás, ele clamava pela resposta de Deus. Ele faz então uma petição a Deus, como se fosse uma peça jurídica, no capítulo 30 e 31, melhor dizendo, no capítulo 31, ele vai do capítulo 29 até o 31, que ele faz a última defesa. É uma peça judicial que Jó apresenta para Deus do capítulo 29, 30 e 31. E após ele fazer esta peça para chegar diante de Deus, entra na história Eliú e rebate Jó a respeito do seu pensamento, daquilo que ele queria, daquilo que ele almejava. E agora, no capítulo 38, após Eliú falar, Jó não tem resposta para dar a Eliú. E quem responde agora, quem entra na conversa é o Todo-Poderoso. E Deus se apresenta então para Jó. E eu acho interessante
No capítulo 38, no versículo 1, nós vemos assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Depois de todos os discursos dos amigos, depois de todas as justificativas e defesas de Jó, depois de Jó reconhecer a grandeza e a sabedoria de Deus, depois de Eliú falar, Jó apresentar agora a sua peça para Deus, Eliú vem e mostra onde estava a inconsistência argumentativa de Jó. Ele coloca os pontos da inconsistência e agora vem Deus para selar. E o que Deus fala com Jó? Deus responde aquilo que Jó queria ouvir? Não. Deus não responde aquilo que Jó queria ouvir. Mas o interessante é que nós vemos que o nosso Deus, ele fala, ele diz assim, tem um texto aqui no trecho da nossa lição, no corpo da lição, que eu gostaria de mencionar. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Aqui o Senhor, ele se apresenta para Jó como o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta como o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E ele começa então a mostrar para Jó que não havia consistência nas suas alegações, que não havia consistência nas suas reclamações. Deus agora começa a mostrar para ele, a fazer uma indagação direta para ele. Deus diz assim para Jó, no versículo 3, é como se Deus parasse, levantasse um redemoinho na presença de Jó, e Deus, do redemoinho, falasse com Jó, como de fato falou com Jó, e ele diz: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Aqui, cinge os lombos, essa expressão cinge os lombos, é como se dissesse, é como se Deus estivesse dizendo para Jó: vamos voar agora neste redemoinho, que eu vou te mostrar o que você não sabe. E aqui Deus começa a mostrar a sua grandeza, mostrar tudo o que ele construiu, tudo o que ele fez, e no entanto, ele começa a perguntar: onde estavas tu quando eu criei? Onde estavas tu quando eu fiz? Deus começa a mostrar algo para Jó, mostrando ali a sua soberania, mostrando ali a sua grandeza, mostrando ali a sua autoridade sobre a criação. Deus mostra a autoridade sobre o mundo material, o mar, a terra. Deus começa a mostrar aquilo que Jó conhecia. Depois Deus mostra para Jó as coisas celestes, mostra as estrelas, mostra o sol, a lua, e depois Deus começa a mostrar algo, fala para Jó a respeito do relâmpago, do trovão. Deus mostra para Jó que a natureza funciona de uma forma perfeita, e esta perfeição não é obra do acaso, senão da vontade diretiva, da vontade criativa do Criador. Ele criou, ele determinou, ele traçou os planos como cada coisa deveria acontecer no seu devido tempo. Ele mostra esta grandeza aqui para Jó, e Jó fica sem saber responder. E Deus vai no capítulo 39, Deus continua a falar com Jó. E depois ele diz o seguinte, ele fala, no capítulo 39, ele diz o seguinte: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos?
Ou cuidaste das corças quando dão as suas crias? E Deus começa a falar do jumento selvagem. Deus fala dos leões, fala dos filhos dos leões. E Deus começa a mostrar as coisas mais comuns. Primeiro Deus começa das coisas grandes. Depois que Deus mostra as coisas grandes, Deus começa a trazer as coisas mais simples para Jó. E Jó fica sem saber a resposta. Mas quando chega no capítulo 40, Deus faz a seguinte colocação: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Jó havia questionado a Deus sobre tantas coisas. Porque Deus chegou a dizer que Deus estava sendo injusto, que Deus estava sendo cruel para com ele. E ele começa a colocar a sua justeza em comparação com a justeza de Deus, mostrando que ele, Jó, era justo com os ímpios, e no entanto o Todo-Poderoso não estava sendo justo com ele. O que é isso? A não ser uma centelha de orgulho, a não ser algo de orgulho no coração de Jó, de grandeza, de achar que ele era o grande. Aliás, irmãos, o fato da pessoa achar que não queremos aqui condenar o patriarca, porque ele não foi o único. Muitos homens de Deus acharam na sua época que era único. Por exemplo, porque Bíblia explica a Bíblia, Bíblia interpreta a Bíblia. O caso de Elias, o profeta Elias. O profeta Elias, ele diz assim: Senhor, já basta, eu não sou melhor que os meus pais. Eu não sou melhor que os meus pais, e agora busca a minha morte, pois derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e busca a minha vida para me tirar. O que Deus respondeu para Jó, ou melhor, para Elias: calma, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos, e de toda a boca que não beijou a Baal. Eu ainda tenho 7.000, Elias. Você não está sozinho. E mais uma vez Elias repete a mesma reclamação, e Deus dá a mesma resposta: ainda tem 7.000, Elias, você não é o único, ainda tem 7.000. E quando ele acha que já não aguenta mais, Deus diz para ele: então o seu ministério vai encerrar, mas você vai colocar Eliseu, profeta, em teu lugar. Você vai ungir a Jeú, rei de Israel. Você vai ungir a Azael, rei da Síria. Então nós vemos ali que Deus ainda fala com Elias, mostrando que ele não era único. Ainda tinha outros que estavam agindo da mesma forma que ele, né? Aqui também Jó, ele acha, no caso, que ele estava superior. A sua justeza, a sua visão, a sua coerência, a sua posição de juiz estava acima de tudo e de todos. E Deus começa a mostrar. Então quem argue o Todo-Poderoso, que responda. Depois de todas essas perguntas, aí Deus fala para Jó: então me responda. Aí no versículo 3, aí Jó vai fazer a seguinte colocação para Deus: então Jó respondeu ao Senhor e disse, versículo 4: sou indigno que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E agora Jó se cala diante do Todo-Poderoso. Onde Deus se manifesta, o homem não tem escolha a não ser calar-se. Calar-se diante do Todo-Poderoso. E foi o que Jó assim o fez. Jó calou-se diante do Todo-Poderoso. Aí Deus começa aqui a mostrar algo profundo para Jó. Deus começa a mostrar aqui agora a sua grandeza para Jó. Deus mostra algo que é muito forte para Jó a partir do capítulo 40 deste livro. Aqui, a partir de agora, no capítulo 40, nós vamos começar a ver o que Deus mostra para Jó, que é algo muito profundo.
seguindo aqui o curso da lição, Deus mostrou-se a sua grandeza, a sua sabedoria. Depois Deus mostrou a grandeza, mostrou a sua sabedoria, como Ele criou, como Ele faz as coisas, como as coisas criadas se comportam segundo a ordem do Criador. E aqui o nosso comentarista, ele fala assim, que Deus se revela como um Deus poderoso e justo. Deus poderoso e justo. E ele fala, aqui nesse último tópico, ele deixa para comentar a respeito de duas figuras. O Behemoth e o Leviatã. Ele deixa para comentar. E agora nesse ponto, quero me deter aqui um pouco. Muitos pregadores, no passado e ainda no presente, procura trazer alguma colocação do livro de Jó, dizendo que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Olha, se nós observarmos o texto sagrado, está falando do Behemoth. Está falando do Behemoth. E aqui são dois monstros. Esse Behemoth é o monstro da terra. E mesmo as pessoas procurando alguma explicação, ainda nenhum teólogo trouxe na essência, mostrando o que vem a ser esse monstro. O que nós podemos entender, algumas traduções bíblicas traduz como hipopótamo, mas na verdade nos originais é Behemoth. Behemoth não tem um animal com estas características e parâmetros traçado aqui em Jó, mas na verdade são duas bestas. Esse Behemoth, ele é da terra, né? Agora, no capítulo 41, ou melhor, 40 e versículo 15, ele fala assim: contempla agora o Behemoth que eu criei contigo, que come erva como boi. Está falando aqui do Behemoth. No capítulo 41, o Senhor, ele vai falar de outro monstro. Ele vai falar no versículo 1. Aqui, algumas traduções traduz como crocodilo, o crocodilo marinho, mas não é crocodilo. Aqui fala: podes tu com anzol apanhar o Leviatã, ou lhe travar a língua com uma corda? Está falando do Leviatã. O Leviatã, em algumas traduções, fala a serpente marinha, serpente veloz, o dragão do mar. E eu quero, dentro desse texto, abordar o que diz o profeta Isaías. No capítulo 27 do profeta Isaías, nós vamos encontrar a seguinte expressão: naquele dia, diz o Senhor, castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, o Leviatã, serpente veloz, o dragão, o Leviatã, e matará o monstro que está no mar. Aqui está falando de um animal bestial, do mar. E lá, tanto aqui quanto lá em Jó, no capítulo 41, está falando deste animal bestial do mar. Agora, me permita, você, aluno, professor de escola dominical, amante da palavra de Deus, o que nós podemos conjecturar nesse ponto não é dizer o que a Bíblia não está dizendo, mas seguir um caminho lógico pelo que a Bíblia apresenta. A Bíblia fala do animal feroz do mar, o Behemoth, da terra,
e do Leviatã, que é do mar. No Apocalipse, capítulo 13, nós vamos encontrar duas bestas. Uma besta que sai do mar e a outra da terra. Observa que nós temos dois parâmetros também na terra e no mar. E mostramos que aqui, pelo que dá-se a entender, estes animais possuem forças malignas. Isso é um ente maligno, é uma entidade maligna, de poderes sobrenaturais. Principalmente ao Leviatã é dado poderes sobrenaturais. E quando nós vamos para o Apocalipse a respeito das duas bestas, nós vamos encontrar ali que uma dessas duas bestas, elas fará prodígios e maravilhas, fazendo descer até fogo dos céus. O que eu quero mostrar dentro desta palavra, aqui em Jó, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, e as melhores ideias e correntes e teólogos defendem que foi de Moisés a sua autoria. Alguns apontam Eliú como seu autor, mas a corrente maior, a corrente de maior credibilidade, dão a Moisés a autoria, que ele escreve quando estava com seu sogro em Midian, que ele escreve o livro de Jó. Então, por assim dizer, por que eu estou fazendo referência ao primeiro livro escrito, que foi Jó? E neste livro, o primeiro livro escrito, Deus faz para Jó uma demonstração de duas bestas, de dois animais mitológicos, de dois animais ferozes que o homem não pode controlar. No entanto, Deus controla. No entanto, Deus abate. No entanto, Deus domina. No entanto, Deus está acima. Se nós pararmos aqui para fazermos um pensamento dentro da palavra de Deus, há uma batalha entre Deus e o diabo. Há uma disputa espiritual, por assim dizer, entre Deus e o diabo. Mas eu lhe pergunto, quem foi que criou o diabo? Na verdade, ele era um anjo de luz, um querubim ungido. Quem foi que criou? Foi Deus. Quem o expulsou do céu? Foi Deus. Quem deu a ele a sabedoria que ele tem? Foi Deus. Quem deu a ele o poder que ele tem? Foi Deus. Quem limitou o poder dele? Foi Deus. Agora eu pergunto, se foi Deus quem o criou, se foi Deus quem o limitou, se foi Deus quem o abateu, se foi Deus quem o subjugou, agora eu pergunto, como pode Deus lutar com ele? Não haveria nem luta, pela grandeza e poder do nosso Deus. Mas Deus, ele age na sua sabedoria, na sua grandeza. E Deus, ele trabalha com o homem, para através do homem vencer a Satanás. Deus usa o homem com a sua graça. É o que o comentarista ele aborda aqui na lição, sobre a justiça e a graça de Deus. Porque Deus é justo. Na sua justiça, quando o homem peca, na sua justiça, alguém teria que pagar a conta. E quem pagou a conta do pecado foi Jesus, na sua justiça. O salmista, no Salmo 85, ele fala isso, que ele faz o retrato da cruz do Calvário. Quando eu vou ler aqui, para não citar errado, no Salmo 85, nós encontramos assim, no versículo 10 do Salmo 85: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A justiça de Deus caiu sobre Cristo,
levando-o à morte e morte de cruz. E com a sua morte, o Satanás foi vencido, a força de Satanás foi quebrada. E o Senhor entrou com a graça para o homem. E agora, com a graça de Deus na nossa vida, é por isso que o homem hoje, debaixo da mão do Todo-Poderoso, afirmado na palavra, na unção do Espírito Santo, ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele repreende os espíritos malignos e os expulsa. Ele repreende, ele tem autoridade para expulsar demônios, tem autoridade para repreender enfermidades, tem autoridade para ministrar que o sobrenatural aconteça, e de fato acontece. Porque Deus, ele age na sua justiça. Na sua justiça, o Senhor Jesus, ele pagou a cédula do pecado que era contra o homem. O Senhor Jesus tomou sobre si e manifestou a sua graça. É o que nós encontramos aqui no livro de Jó, ou melhor, no livro de Jó. Quando Deus mostra esses dois monstros indomáveis, incontroláveis, no entanto, quem os criou? Foi Deus. E agora Deus mostra para Jó a sua grandeza, o seu poder, porque ele, na sua grandeza, ele criou esses dois animais, esses dois monstros, ferozes, com poderes sobrenaturais, no entanto, subjugado pelo poder do Todo-Poderoso. Deus, ele mostra para Jó a sua fraqueza, a mesma que ele o expôs para Jó, em querer ser mais justo do que Deus. Ele falou a verdade a respeito de Deus, mas ele não conhecia Deus na sua profundeza. Mas agora Jó, com seus olhos, alguns dizem que foi uma aparição teofânica do Senhor para Jó, e ele apresenta-se como o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele mostra que todas as coisas que existem neste mundo, no mundo físico, no mundo a nível de universo que o Senhor criou, e também no mundo espiritual, todo foi criado, controlado por Deus, foi desenhado pelo Deus Todo-Poderoso. E todas as forças que há, todas as forças que existem, estão elas subjugadas pela força do Todo-Poderoso. E esta força e este poder do Todo-Poderoso, ele outorgou aos homens que o amam, que o servem, que caminha pela sua palavra. Por isso que o Senhor, quando ele chama ali os seus apóstolos para pregarem a palavra, ele diz assim, eis, lá em Lucas, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. O Senhor dando autoridade para a sua igreja. Até Cristo, os homens não expulsavam demônios. O único relato que temos é Davi com a sua harpa, que o espírito maligno deixava Saul por um pouco de tempo. Mas agora no Novo Testamento, nós vemos os apóstolos, os discípulos, por onde passavam, pregavam a palavra e os demônios saíam, eram expulsos. O nome do Deus Altíssimo era glorificado na vida dos seus servos. Aleluia. E assim o Senhor continua em nossos dias glorificando o seu nome na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos. Você é um instrumento nas mãos de Deus para que o nome do Todo-Poderoso seja na tua vida glorificado. Muitas vezes nós, na nossa fraqueza, nós achamos que Deus se esquece. Na nossa fraqueza nós achamos que Deus, ele não olha para nós como deveria olhar. Na nossa fraqueza nós achamos que Deus, ele não age de uma maneira tão justa como nós gostaríamos que fosse. Mas o que é a nossa justiça?
O profeta Isaías dá a resposta para nós. O que é a nossa justiça? Para Deus, não é nada mais, nada menos do que trapos de imundícia. Assim é a nossa justiça. Mas a nossa confiança não está na nossa justiça, mas está na justiça de Deus. Como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1: justificado, pois, por Ele, por Cristo, tendes paz com Deus. A justificação traz a paz. A justificação tira aquilo que separa. A justificação coloca o homem num patamar de santidade, para que ele possa falar e dirigir-se ao seu Criador, e do seu Criador obter a resposta tão almejada, assim como Jó obteve a sua resposta. Deus tem uma resposta às tuas indagações. Deus tem uma resposta àquilo que você acha que não tem. Deus tem uma resposta para ti. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus mostra para Jó que todo aquele argumento que ele fez de crítica ao Deus Todo-Poderoso, ele até murmurou contra Deus, ele até disse que Deus era cruel com ele, mas agora ele vê a grandeza de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grande, um Deus que tem todo o poder, e Deus mostra, dá uma demonstração para ele deste poder, e quando ele reconhece isso, ele diz: quem sou eu para redarguir, para questionar, ou até mesmo para responder o Todo-Poderoso? Que façamos como Jó fez. Vamos nos prostrar aos pés da cruz, porque na cruz está a nossa vitória. E quem ganhou foi o Senhor Jesus Cristo. Ele não nos abandona, mas Ele está conosco em todo o tempo.